Bom, o Campeonato Brasileiro ainda nem começou e a gente não sabe quando vai começar. Mas parece que é cada vez mais certo que quando isso acontecer, o Atlético Mineiro vai iniciar a competição com menos 3 pontos. É isso mesmo, o próprio presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, falou a respeito disso, porque amanhã se encerra o prazo final estipulado pela FIFA para o Atlético Mineiro pagar a compra do Michael Suell, feita diante da Udinese quando o presidente Alexandre Calil era presidente. Ele comprou, mas não pagou. Depois o Atlético teve o Nepomuceno como presidente, que também não pagou, foi postergando e hoje o Atlético Mineiro, o presidente Sete Câmara, não tem esse dinheiro por conta da parada do coronavírus. Segundo ele conseguiu juntar 9 milhões de reais para pagar, mas com a alta do euro, que bateu R$ 6, foi para 13 milhões de reais o que o Atlético deve, e o Sete Câmara inclusive tentou empréstimos bancários, mas não encontrou garantias para fazer isso, e então o Atlético Mineiro deve ser punido na FIFA com a perda de 3 pontos no seu campeonato nacional, ou seja, no próximo campeonato que ainda vai começar. Fora isso, a gente separou aqui, eu falei com o Renan, ele separou aqui algumas pendências do Atlético com relação a não pagamento de atletas. A pendência aqui pelo Lucas Prato, lá na época da compra, junto ao Vélez Sarsfield. Há pendências com relação ao Xará, comprado do Júnior Barranquilla. E também há ações movidas do Omanlispor pelo Patrick e do Banfield pelo Casares. Portanto, é muita gente que o Atlético Mineiro está devendo no mercado. A gente sabe que o Atlético Mineiro é um dos clubes brasileiros que mais devem, inclusive, para a União, devem de impostos para o governo nacional. É um time que ano após ano se fala em contratações. Esse ano mesmo o Atlético cansou de fazer investidas milionárias, por exemplo, para o Santos. Tentou a contratação do Soteldo por mais de 50 milhões de reais. E também agora sondou pagar uma bolada para o próprio Santos com relação ao Lucas Veríssimo, principal zagueiro da equipe paulista. Então assim, eu te pergunto, como faz propostas nessa casa de valor de mais de 50 milhões de reais, por exemplo, para o Soteldo, e não tem dinheiro para pagar uma dívida de 13 milhões? É o patrocinador que ia contratar o Soteldo? Mas se é o patrocinador, por que ele não ajuda a pagar o Atlético agora, não empresta essa grana para o Atlético agora e depois pega esse dinheiro lá na frente e faz um bem bolado? Tá muito mal contada essa história. A presidência do Atlético, ela sempre foi assim, desde a época do Calil, muito confusa. Ninguém sabe o que se passa lá dentro. E parece que o maior exemplo, o exemplo vizinho do Atlético, que é o Cruzeiro, não serve de absolutamente nada para o Atlético Mineiro melhorar a sua gestão. Entra presidente ruim, sai outro, sai presidente ruim e entra um pior. Como pode uma situação dessa? O Alexandre Calil conquistou, pelo menos. Deixou um monte de dívida lá, tudo mais, ele mesmo admite isso, mas ele conquistou. Depois veio o Nepomuceno, foi um fracasso esportivo, e hoje tem sido um fracasso ainda maior, com o Sete Câmara apostando todas as suas fichas em montar um elenco forte no seu último ano, porque ele vai sair, ele pode deixar dívida para quem ele quiser, portanto, por conta disso, contratou o Sampaoli por um salário muito alto, está cogitando, agora trouxe o Alexandre Matos, está cogitando contratar jogadores com valores muito altos. Não se sabe se teria condição de pagar isso, me parece que não, a não ser que tenha um patrocinador por trás. Essa é a situação do Atlético Mineiro hoje, que gosta de ficar aí dando risada do seu co-irmão Cruzeiro, mas está caminhando a passos largos para a mesma direção. E aí o torcedor fica bravo, não, mas é diferente, não sei o quê. Não seja, meu amigo, como foi muitos dos torcedores do Cruzeiro ano passado, que nos xingavam aqui por criticar a diretoria do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá. E hoje eles não querem ver o cara nem pintado. Mas eu não estou criticando o Atlético Mineiro, estou criticando as figuras que o dirigem. Isso é inadmissível. Contratar um jogador sem pagar, não importa de quem que é a culpa. É claro que não é do Sete Câmara que contratou o jogador. Mas por que isso nunca foi pago? Por que passou por 3 gestões e nunca foi pago? E quais são as dívidas mais urgentes? A gente sabe que o Atlético, por exemplo, deve muito para a União. Mas com relação à União, ela nunca cobra nada. Hoje, por exemplo, o Corinthians lá deve mais de 700 milhões para a União e ninguém fala nada disso, entendeu? Uma coisa é você dever para a União.
A União, o Estado deveria cobrar isso, tirar ponto do campeonato, mas eles não fazem. Outra coisa é você não pagar valores de compra de jogadores sabendo como funciona o mecanismo da FIFA, sabendo que você pode se prejudicar nas competições. Ah, mas você está sendo um clubista? Não, meu time está devendo também, inclusive foi proibido de contratar porque não pagou na gestão Modesto Roma o Kleber Reis do Hamburgo. Mesmíssima coisa para o meu time, para o Santos. Então não tem nada a ver. O Pérez merece ser criticado tanto quanto o Sete Câmara, por mais que também a dívida, quem tenha comprado, não tenha sido o Pérez. Investiu muito dinheiro em outros jogadores que deram super errado e essa dívida poderia ter sido paga se tivesse gestão. O futebol brasileiro precisa de gestão. A gente não sabe mais fazer gestão. É impressionante. É impressionante, a gente vê os clubes afundando. O Atlético Mineiro já foi para a segunda divisão em sua história e nada disso serve como aprendizado. Continua dando passo maior que a perna, deixando a bucha para os próximos presidentes. Tá na hora de acabar isso. E porra, quando você tem um exemplo do seu lado, o Cruzeiro, que era tido como todo poderoso de Minas Gerais, que tinha o poderio financeiro para contratar, muita gente dizia, não, tá contratando mais do que pode, cuidado. A coisa aconteceu e no Atlético Mineiro continua a mesma política, e eu não tô nem falando de não ter dinheiro para pagar essa dívida, porque a gente está vivendo uma crise, claro. Mas por que então várias propostas milionárias para contratar jogadores badalados do mercado? Trazer Sampaoli, que você acha que o Sampaoli vai ficar lá se contentando com o elenco que o Atlético tem? Vai pedir muita contratação, como ele encheu o saco no ano passado do presidente do Santos, publicamente o ano inteiro pedindo contratação. E muitas vezes ele pedia nomes que jogavam 2 vezes, ele sacava do time e depois ficavam lá ganhando milhões no banco. Que tipo de gestão o Sete Câmara pensa em fazer? Aí traz o Alexandre Matos, o grande comprador, o cara que foi o auge do Cruzeiro comprador, o auge do Palmeiras comprador. Traz esse cara para o Atlético Mineiro, precisamos dar uma resposta para a torcida. Não tem dinheiro para pagar 13 milhões de reais e vai ser punido pela FIFA com perda de 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Isso é uma vergonha. E o torcedor do Atlético Mineiro que se coloca ao lado disso é tão vergonhoso e tão patético quanto essa diretoria, com todo respeito. Se você é um defensor de diretoria, quando a sua posição deveria ser cobrar os diretores, você é tão patético quanto a diretoria do Atlético Mineiro, e você merece uma diretoria lixo dessa. É isso que você merece. Entendeu? Então, quanto tempo que a gente vê um campeonato brasileiro começando com um time com menos 3 pontos? Eu não me lembro disso. Eu lembro de perdas futuras por jogadores irregulares e tal, mas começar um campeonato com um time com menos 3 pontos, de verdade, eu não me lembro. Eu quero saber de vocês, se vocês se lembram, refresca a memória aí, deixem um like se gostaram do vídeo. Se não conheciam o canal, sejam bem-vindos, se inscrevam, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.